Boa noite, irmãos e irmãs. Convido a se colocarem de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vou ler os 4 últimos versos deste capítulo, verso 15 ao 18. Segunda a Timóteo, capítulo 1, versos 15 a 18. Diz assim a palavra inspirada e autoritativa do Senhor. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vamos orar, irmãos, colocar esses momentos nas mãos do Senhor. Oremos. Deus, soberano, excelso, bendito, de eternidade a eternidade, nós louvamos o teu nome, Senhor, pelo que tu és maravilhoso, tu és excelso, tu criaste todas as coisas pelo poder da tua palavra, tu tens mantido a tua criação, tu tens te revelado, Senhor, a nós como um Deus condescendente que olhou para nós com um olhar de misericórdia e nos alcançou com o teu evangelho. Obrigado, Senhor, por essa tamanha dádiva, a qual não merecíamos por nós mesmos, mas aprove a Ti nos conceder a bênção da salvação eterna por meio do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós nos reunimos, Senhor, a quem nós louvamos, em nome de quem nós oramos também, Senhor. Sê conosco nesta noite. Obrigado, Senhor, porque podemos externar o interior do nosso coração, uma vez tendo sido regenerados pelo Senhor. E pedimos, Senhor, a Tua bênção nesse momento de pregação da Tua palavra, que o Senhor venha a nos encorajar, Senhor, e nos confortar também com estes versículos que acabamos de ler. Que o Senhor nos anime e que o Senhor nos ensine nesta noite. E que sejamos edificados, Senhor, por Tua palavra. E que sejamos encorajados, Senhor, a Te servir como a Tua palavra ordena. Reconhecemos as nossas limitações, os nossos pecados, e imploramos a Ti pelo perdão deles. Que o Senhor continue presente no nosso meio, que o Teu poder, Senhor, seja real nas nossas vidas, transformando as nossas mentes, transformando o desejo do nosso coração, aquele desejo que ainda é mau, e que sejamos santificados por Tua palavra. Te agradecemos porque vamos nos assentar mais uma vez à mesa do Senhor e receber graça da Tua parte. Abençoe os enfermos da igreja, aqueles que não podem estar conosco. Que o Senhor os console, os conforte e restaure a saúde deles para que eles possam, no Teu tempo determinado, retornar, Senhor, à nossa igreja e assim usufruir de todos os benefícios que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém. Irmãos e as irmãs, podem sentar. Começo novamente, irmãos, o sermão desta noite, fazendo uma pergunta a você. Quanto tempo você fez, não vou dizer gastou, mas quanto tempo você fez nesta semana que se passou com alguém? Quanto tempo você dedicou
para alguém, para algum irmão ou para alguma irmã em Cristo que estava necessitado de algo? Durante essa semana que se passou, quanto tempo você orou com alguém? Você conversou com alguém? Você aconselhou alguém? Permitam-me ajudá-los um pouquinho mais. Nos últimos 15 dias, quanto tempo você esteve dedicando a alguém com o intuito de ajudar um irmão? Ou o último mês? Estamos no primeiro domingo do mês, de setembro. Quanto tempo você gastou ajudando alguém? Alguns podem pensar, pastor, eu estou muito mais precisando de ajuda do que ajudar. Eu estou muito mais passando por tribulação do que ajudar alguém que passa por tribulação. Vocês sabiam que Deus nos permite passar por aflições, por tribulações, para que nós venhamos ajudar outros que passam por tribulações e aflições também? Isso é verdade. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, logo no início dessa carta, no capítulo 1, Paulo louva a Deus, explode em louvor, numa doxologia, e ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e de toda consolação. E aí no versículo 4 ele diz: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. É exatamente isso que diz o versículo 4. Que quando nós somos atribulados, nós recebemos do Senhor consolação da parte dele, para que venhamos a consolar aqueles que também experimentam tribulações. É por isso que Paulo podia, na carta que nós estamos estudando, na segunda epístola dele a Timóteo, por isso que Paulo podia consolar Timóteo, animar Timóteo, encorajar Timóteo a desenvolver, a desempenhar o ministério do seu pastorado na igreja de Éfeso. Os irmãos têm acompanhado a exposição, o presbítero Jonas leu há pouco os 14 primeiros versos que nós já estudamos aqui com a graça de Deus, e vimos como Paulo, de fato, anima Timóteo, fazendo com que Timóteo lembre, depois de saudá-lo e orar por ele, implorando que Deus lhe concedesse misericórdia, paz e graça. Paulo encorajou Timóteo, dizendo: Timóteo, eu agradeço a Deus pela forma como Deus tem conduzido a minha vida, me ensinando sobre as suas verdades, não apenas a mim, mas também a ti, porque eu tenho lembrado das tuas lágrimas, dos teus sofrimentos, eu tenho lembrado da tua fé, que é sem fingimento, tenho lembrado de como a tua fé foi fruto também de tua avó, de tua mãe, que te ensinaram acerca das coisas de Deus. E depois Paulo encorajou, admoestou Timóteo a que ele permanecesse revivando o dom de Deus, porque Paulo havia dito a ele: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por isso, Timóteo, você não deve se envergonhar do testemunho, do evangelho, mas participa dos sofrimentos, porque para isso o Senhor nos chamou. E agora, irmãos, esses versículos que li, os últimos versos do capítulo 1, parecem ser um parêntese de Timóteo. Porque o segundo capítulo vai começar: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E ele vai novamente admoestar Timóteo para que ele continue o seu ministério. Não obstante, os versos 15 a 18 que nós temos ainda servem de encorajamento para o jovem Timóteo. E, obviamente, como toda carta, também são encorajamento da parte de Deus para nós cristãos. Porque aqui Paulo, desse intuito de animar Timóteo, e o Espírito Santo, por meio da sua palavra, no intuito de nos animar também, faz com que Paulo escreva a Timóteo dizendo que Timóteo deve continuar firme, deve copiar, ter bons exemplos para si,
E aí Paulo dá dois exemplos para Timóteo. Um exemplo negativo e um exemplo positivo. O exemplo negativo está no verso 15, onde ele faz referência a um abandono. Ele cita dois homens que abandonaram durante o seu ministério. E nos versículos 16 e 17, Paulo traz o exemplo positivo, que ele fala de um homem, de Onesíforo. E é interessante notar desde já que Paulo, nesses 4 versículos, gasta menos tinta para falar do mau exemplo, do abandono, e gasta mais tinta tratando do bom exemplo, que é o conforto, a alegria que Deus deu a Paulo por intermédio da vida e do ministério cristão de Onesíforo. E eu quero considerar esses 2 versos, irmãos, sobre o tema benefício. Durante o sermão, os irmãos vão entender porque o tema do sermão é este, benefício. Como eu disse, de Paulo apresenta o abandono e depois o conforto. O primeiro exemplo é negativo. Paulo diz a Timóteo, estás ciente, Timóteo, de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Timóteo conhece Paulo, Timóteo conhece a história do apóstolo Paulo. E Paulo diz, Timóteo, todos da Ásia me abandonaram. Claro que Paulo usa de uma hipérbole, ele usa de um recurso de linguagem, uma figura de linguagem. Obviamente, ele não foi abandonado por todos, mas ele foi abandonado pela maioria daqueles que tinham acompanhado o ministério de Paulo de alguma forma. O capítulo 4, os irmãos podem ir até ali, fica muito mais claro para nós a que Paulo se refere. Quando ele, nessa carta, ele encoraja Timóteo a ir até ele. Os irmãos lembram que Paulo está preso em Roma. Não a primeira prisão do final de Atos, onde ele era um prisioneiro doméstico, mas ele está numa masmorra. Ele está preso por consequência do imperador Nero, que estava perseguindo cristãos e havia então condenado, o sistema romano havia condenado Paulo a essa prisão e ele está prestes a falecer. Então, no versículo 9 do capítulo 4, ele disse a Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Vejam que Paulo cita, esses versículos lançam luz sobre os versículos que nós estamos considerando agora, no final do primeiro capítulo. E vejam que a informação é que Paulo foi abandonado. Paulo foi deixado para trás. E aqui nos versículos que nós estamos estudando, exatamente no versículo 15, o modo como Paulo escreve o versículo parece indicar algo do tipo, Timóteo, todos me abandonaram e você não acredita. Até Fígelo e Hermógenes me abandonaram. Essa é a ideia do texto, quando nós lemos dentre eles, inclusive Fígelo e Hermógenes. Nomes de 2 homens que nós não conhecemos. Certamente Paulo os conhecia. Timóteo os conhecia. Nós não conhecemos porque não há nenhuma referência bíblica sobre esses homens, senão só este versículo aqui. Certamente o Espírito Santo, que não erra, fez isso de propósito, com um propósito. De fato, ele quer mostrar que aqueles que abandonam os verdadeiros crentes não devem nem ser lembrados, não devem nem ficar na história, porque esses homens, nós não sabemos quem eram exatamente, mas muito provavelmente
eram homens que estavam próximos de Paulo e de Timóteo. Eram muito conhecidos deles. Por serem conhecidos deles e por terem sido apresentados por Paulo aqui como alguém, ou como os que o abandonaram, muito possivelmente, Fígelo e Hermógenes eram pessoas importantes na vida de Paulo. Alguns perguntam, talvez eles fossem líderes da igreja em Éfeso, mas o fato é que eles abandonam Paulo. Eles talvez tenham sido ajudados pelo apóstolo Paulo. Afinal de contas, Paulo era um homem de Deus. Paulo era um missionário, ele era um apóstolo, ele era um mestre. Ele era alguém que havia entendido o chamado de Deus para a sua vida e estava sempre disposto a sofrer. As suas cartas deixam isso muito claro. A sofrer pelo Evangelho, a ganhar pessoas para Cristo, a cuidar de pessoas, ainda que a sua vida fosse menosprezada por isso. E esse Fígelo e esse Hermógenes talvez tenham sido ajudados por Paulo. Talvez tenham tido a oportunidade de, no momento da condenação de Paulo em Roma à prisão, eles talvez tenham tido a oportunidade de testemunharem acerca de Paulo. E dizer, olha, Paulo não é nenhum maldito, ele não é nenhum homem digno de condenação. Ele é um pastor, ele é um apóstolo, ele é um pregador do Evangelho. Ele não tem culpa na sua condenação. Mas o fato é que eles abandonaram o apóstolo Paulo. De que Paulo precisava, irmãos? Paulo, preso, ele talvez precisasse de uma carta apenas de ânimo. Talvez ele precisasse de uma ajuda financeira ou de uma ajuda material. Nós vimos no final que ele disse, olha, Timóteo, traz a minha capa. Paulo não está numa prisão, numa boa prisão. Paulo, certamente, está numa prisão em Roma, onde a prisão fede, onde Timóteo está, de fato, sofrendo e abandonado. É uma lição para nós, porque mesmo nessa condição, Paulo ainda quer pastorear Timóteo, ainda quer ensinar Timóteo, ainda quer encorajar Timóteo. Às vezes a gente sente uma febre e aí parece que o mundo está acabando para a gente. A gente vai morrer e aí a gente, ninguém vem me ajudar, ninguém vem me falar comigo, e aí nós não temos disposição de levar uma palavra boa para alguém que precisa, porque a gente está com uma dor na garganta ou coisa parecida. Mas Paulo não. Sem dúvida, a graça de Deus superabundou na sua vida e o habilitou para isso. É como eu dizia, o fato é que Paulo, irmão, precisava de uma carta, de uma ajuda financeira, de uma ajuda material. Paulo precisava, sem dúvida nenhuma, de uma visita, talvez. Ou até testemunhas para o seu julgamento. Mas esses homens, como Demas e Alexandre, pelo menos Demas e Alexandre, fica claro no capítulo 4, que traíram Paulo e deixaram Paulo de lado. E assim fizeram Fígelo e Hermógenes. Às vezes nós nos deparamos com Fígelos e Hermógenes também. Mas graças a Deus, irmãos, na nossa vida, no nosso ministério cristão, porque todos nós somos chamados por Deus a este ministério cristão, graças a Deus, na nossa vida não existem apenas Fígelos e Hermógenes, mas existem também onesíforos. Então Paulo traz o bom exemplo, e como disse, ele gasta mais tinta, e nós vamos gastar um pouco de mais tempo também, não considerando aqueles que abandonaram Paulo, mas aquele que serviu de consolo para Paulo, aquele que confortou o coração de Paulo, que é Onesíforo. E aqui Paulo destaca, ou Paulo traz, primeiro, não na ordem do texto, ele primeiro ora no versículo 16, mas eu quero chamar a atenção primeiro para o serviço de Onesíforo. Qual foi a utilidade dele para Paulo? E aí depois, então, a oração que Paulo faz a favor desse homem Onesíforo. Um nome estranho para nós, mas sem dúvida poderia ser um nome de um filho nosso. Onesíforo, que significa aquele que traz proveito, aquele que traz benefício. É aquele que traz proveito, é aquele que consola, é aquele que conforta. Daí o tema do nosso irmão, benefício. Porque a ênfase nesses 4 versículos é a Onesíforo de fato. Então nós lemos no versículo 16 qual foi o serviço de Onesíforo ao apóstolo Paulo.
na parte B do verso 16. Paulo diz, muitas vezes, ele me deu ânimo, Timóteo. Vejam que Paulo, repito, está encorajando Timóteo e dá 2 exemplos para Timóteo. Dizendo, olha, Timóteo, fica firme, desenvolve o teu ministério, eu estou preso, a palavra de Deus não está presa, o evangelho vai permanecer, eu trago a minha memória, me lembro da tua fé e continua firme. Já lemos a primeira carta, ele vai repetir na segunda, combate o bom combate, Timóteo, e agora ele diz, olha, é assim, Timóteo, na nossa vida cristã. Alguns vão nos abandonar, mas sempre haverá aquele que vai ser fiel, que vai trazer benefício para nós, e esse é Onesíforo. Paulo diz, aquele que muitas vezes me deu ânimo. A palavra ânimo aqui, no texto grego, é literalmente esfriar, ou resfriar, ou melhor, refrigerar, refrescar ou reviver. Na nossa cidade, nós sabemos bem o que é um calor, né? Como é quente. Imagine, depois meio-dia, 1h da tarde andando, qualquer lojinha que tenha ar-condicionado, a gente quer entrar ali, se refrescar um pouquinho e depois sair. Essa é a ideia. Paulo está sofrendo por causa do Evangelho. Paulo não é um super-homem. Paulo está firme porque a graça de Deus está sobre ele. O Espírito Santo o está habilitando para isso. Mas Paulo está extremamente sentido, não no sentido pejorativo, mas ele está extremamente aflito, sem dúvida nenhuma. Nós temos, às vezes, a impressão de que aqueles que estão à frente do trabalho cristão, eles não passam por nenhuma aflição. A graça de Deus é tão abundante sobre a vida deles que eles suportam todas as tribulações. E aí nós nos esquecemos que aqueles homens que estão na liderança da igreja também sofrem. Também passam por tribulação. Também têm as suas aflições. No nosso contexto, não preso, graças a Deus por isso, não numa masmorra. Mas nós temos aflições. Nós lutamos contra os nossos próprios pecados. Nós temos problema de família, nós temos problema com um filho, nós temos problema com um parente, nós temos problemas de várias origens na nossa vida. E então Paulo, voltando ao texto, ele estava, sem dúvida, sofrendo e de forma extrema. Ele não está só preso, ele está só e ele está prestes a morrer, como nós já conhecemos. Ele diz, então, Onesíforo veio como um refrigério. Ele me animou, ele me trouxe aquilo que, ainda é a ideia do texto, me fez respirar melhor. Ele me fez respirar melhor. E não apenas isso, Paulo continua e diz, ele nunca se envergonhou das minhas algemas. Paulo vinha dizendo a Timóteo, Timóteo, não te envergonhes, Timóteo, do Evangelho. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu sei em quem eu tenho crido. E quando mencionei esses versículos aos irmãos, eu disse que o envergonhar é um medo pecaminoso, é não ter coragem, é ser covarde, é uma covardia que faz negar as verdades do Evangelho. E Paulo disse, eu não me envergonho porque eu sei em quem eu tenho crido. E não te envergonhes, Timóteo, sofre comigo os sofrimentos do Evangelho. E ele diz agora, Timóteo, olhe para Onesíforo, ele nunca se envergonhou das minhas algemas. Enquanto muitos me abandonaram, porque isso ocorre na vida cristã, porque o cristianismo não é o que o evangelicalismo passa, de que o evangelho ele é algo que todo mundo vai gostar e que todo mundo vai procurar colocar os cristãos nos melhores postos, nos melhores lugares da sociedade. Essa não é a realidade. Quando você é fiel a Cristo, quando você é fiel ao evangelho, nós já vimos isso nesse capítulo, a tendência será o sofrimento da sua vida. Porque o cristianismo, a religião verdadeira, o evangelho, o Cristo, nos conduz na contramão do mundo. Com todos os seus valores do mundo sendo envergonhados e expostos pelo evangelho e pela vida daqueles que vivem o evangelho de modo verdadeiro, genuíno e fiel. Então, alguns abandonam mesmo isso. Mas há sempre aqueles que nunca vão se envergonhar, como o caso de Onesíforo, ele nunca, Timóteo, se envergonhou das minhas algemas. Ele me deu ânimo e ele nunca se envergonhou. E no versículo 17 ele diz, antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar.
Então vejam que Onesíforo é um crente muito fiel. Ele não apenas refrigerou a alma de Paulo, mas ele nunca se envergonhou. E ele, chegando a Roma, ele procurou solicitamente, a ideia de aqui diligentemente ou cuidadosamente, ele procurou até encontrar Paulo. Vejam só, Paulo não está se referindo aqui a pegar um carro com ar-condicionado automático daqui do Marco e até o Ver o Peso visitar alguém. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que Onesíforo saiu de Éfeso e foi até Roma. Iria sofrer várias dificuldades para chegar até ali, como digo, não era de carro. E ele não ia chegar num local que havia receptividade grande do Evangelho. É Roma, é onde está Nero, é onde os cristãos têm sido perseguidos. Paulo tem sido preso exatamente por causa do Evangelho. O cristianismo não é o mundo gospel dos nossos dias, não é. O cristianismo aqui é algo que abala Roma, que aponta para o erro de Roma, como o erro de qualquer sociedade onde o evangelho é colocado por Deus. Quando Onesíforo chega a Roma, ele não encontra ali homens que vão dar as boas-vindas porque ele está visitando o prisioneiro Paulo. Ele sofria, era muito possível que ele fosse preso também, porque ele ia visitar, na ótica de Roma, na ótica de quem havia condenado Paulo, um malfeitor. Um homem que não é digno de estar livre na sociedade. Por qual razão mesmo, irmãos? Porque é um crente, porque é um cristão, porque está pregando o evangelho, porque está ganhando almas para Cristo, está tirando pessoas do inferno e trazendo para Deus. Então ele tem que ser preso. Onesíforo vai visitar este homem. E a visita de Onesíforo não é uma visita fácil para ele também. Porque Paulo, quando ora, vamos já considerar a oração, no versículo 18, Paulo diz: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E no versículo 16 ele diz: e conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, isto é, a família de Onesíforo. Sim, porque Onesíforo era casado. Onesíforo provavelmente tinha filhos. E então ele tinha que dizer: olha, meu amor, olha, minha filha, eu vou ter que ir a Roma agora. Eu preciso visitar Paulo. E a sua esposa, né, podemos inferir, dizer: vá, meu amor, vá em paz e que Deus abençoe. Olha, mas eu posso não voltar, minha filha, porque lá há hostilidade contra o Evangelho. Vá em paz, que Deus lhe conceda graça e bênção para confortar Paulo, para ajudar o apóstolo Paulo que está preso. E então Onesíforo tinha aberto mão da sua família tão preciosa, de momentos tão preciosos com a sua família, para ir poder visitar Paulo. Porque é assim que o Evangelho deve nos conduzir. Não que ele estivesse abandonando ou menosprezando a sua família, mas é porque lá em Eclesiastes nós lemos que há tempo para tudo determinado debaixo do sol. E às vezes nós, na nossa modernidade, nós não podemos visitar ninguém. Por quê? Porque nós estamos cheios de atividades. E aí nós não temos como dar atenção para alguém. Porque, afinal de contas, tudo é muito precioso para nós. Então, se alguém está sofrendo, paciência, que Deus abençoe alguém ali. Todos nós, irmãos, nos encontramos numa condição exatamente assim. E nós precisamos aprender com Onesíforo. E dizer assim, não, há um momento. E tem alguém precisando do Senhor. Não precisa estar numa masmorra. Mas alguém está aflito, como muitas vezes nós estamos aflitos. E como nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 4, se nós estamos aflitos, tenha certeza, Deus quer que nós consolemos alguém que também está aflito. Porque essa é a realidade do cristianismo. Porque ninguém que passa por uma aflição pode consolar de fato o outro que passa por aflição. É por isso que alguns ousam e dizem assim, não, está tudo bem na minha vida, obrigado, não tem nenhum problema, então nunca vai ajudar alguém. Mas quando nós somos levados por Deus ao vale, quando nós somos levados por Deus a uma masmorra, e uso aqui a linguagem figurativa, obviamente. Então, quando nós passamos por aflições, seja que aflição for, irmão, então nós estamos preparados por Deus para dizer ao meu irmão, mas eu sei o que é isso. Vamos orar juntos. Vamos buscar a graça de Deus juntos. Então nós podemos imaginar Onesíforo indo até Paulo e confortando Paulo e animando Paulo e tendo sido objeto da graça de Deus por intermédio
do apóstolo Paulo. E como um cristão, nesse contexto aqui do ano 67, depois de Cristo, Onesíforo também sofria como cristão e podia chegar até o apóstolo Paulo e dizer: Paulo, meu irmão, vamos orar juntos, vamos cantar juntos, vamos ler a Bíblia juntos. Paulo diz que muitas vezes Onesíforo foi até ele. Não foi uma vez só. E às vezes nós batemos ali a agenda, já visitei esse, opa, estou livre. Eu não preciso mais visitar. Mas Onesíforo disse: não, várias vezes eu vou lá até Paulo. E Paulo menciona isso aqui, Timóteo, encorajando Timóteo a ser um pastor fiel, a ser um crente fiel antes de tudo. A ser alguém que vai usar de misericórdia para com alguém que precisa de misericórdia, que vai usar de bondade, de compaixão para com alguém que precisa também desses benefícios da parte do nosso Senhor Deus. E então, tendo reconhecido esse serviço de Onesíforo, Paulo ora por ele. Quando ele diz no verso 16, conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. No versículo 18, o Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. O verbo traduzido por prestar aqui é conhecido nosso, diaconel, que é servir, irmãos, que é cuidar. Paulo diz: Onesíforo cuidou de mim, ele foi um diácono para mim, ele foi um servo para mim, ele me ajudou. Então, por isso, Paulo ora por ele, pedindo misericórdia. Por que Paulo, irmãos, ora por Onesíforo? Porque Paulo não podia recompensá-lo. Ele não tinha o que dar a Onesíforo, ele está preso. Ele não tem nenhuma capa para dar a Onesíforo. Então ele ora. E ele ora da forma mais verdadeira, e mais fiel e mais correta, que é pedindo misericórdia, compaixão, bondade para a vida de Onesíforo. E percebam que Paulo, como tem feito durante toda a carta, como nós temos considerado, Paulo, mesmo no sofrimento, mesmo numa masmorra, mesmo prestes a morrer, parece que se a sua cabeça está inclinada para baixo por algum sofrimento, por alguma aflição, a sua alma e os seus olhos espirituais permanecem para cima, porque a oração dele é que o Senhor conceda a Onesíforo misericórdia naquele dia. E ele faz referência ao grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque naquele dia, o Senhor Jesus, a quem Paulo serve, por quem Paulo está preso, ele voltará e ele julgará todos os homens. Ele julgará não apenas os fiéis, e dirá aos fiéis: entrem, meus filhos, meus irmãos, meus amados, entrem, gozem da presença do Senhor, porque esse reino está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Deus não apenas julgará Onesíforo, mas ele julgará também Fígelo e Hermógenes. Ele também julgará os infiéis. Ele também julgará aqueles que viram as costas para o cristianismo. E esses não entrarão no gozo do seu Senhor. Esses serão condenados à eternidade, porque abandonaram não Paulo, mas abandonaram o Senhor de Paulo. Abandonaram não a palavra de Paulo, mas abandonaram a palavra do Cristo que salvou Paulo. Por isso ele olha para aquele dia, animando o seu coração e animando Paulo, dizendo: Paulo, eu oro por Onesíforo, para que naquele grande dia o Senhor dê misericórdia a ele. Porque Paulo conhecia bem as palavras de Cristo. Quando Cristo, ensinando no Sermão do Monte, disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se Onesíforo usou de misericórdia para Paulo, certamente Onesíforo receberá a misericórdia do Senhor naquele grande dia, o dia do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como lemos, não apenas Onesíforo receberá misericórdia, mas a sua casa, a sua família, aquele grupo de pessoas de quem Onesíforo era pastor, aquele grupo de pessoas a quem Onesíforo tinha deixado de lado um pouquinho para cuidar de Paulo, para servir a Paulo, para refrigerar a alma
de Paulo. E aí, a reflexão para nós, irmãos. Você é um onesíforo? Você conhece um Paulo? Alguém, irmãos, está precisando de um telefonema. Algum irmão em Cristo está precisando de um telefonema. Alguém pode estar precisando de uma mensagem de WhatsApp. Sim. Porque às vezes nós só lembramos do WhatsApp para mandar uma piadinha no grupo, para mandar um emoji, legal, um sorriso, um coraçãozinho, uma foto do Bolsonaro, uma piada contra outro político. Só para isso que nós lembramos. Mas às vezes nós esquecemos de mandar uma mensagem de WhatsApp para o irmão dizendo: meu irmão, está tudo bem com você? Meu irmão, como está aquela sua luta? Você está bem? Meu irmão, quando é que eu posso orar com você? Quando é que a gente pode tomar um cafezinho e compartilhar das nossas lutas? Meu irmão, eu queria conversar com você sobre o sermão de domingo passado. O que foi que Deus falou comigo quando o pastor estava pregando? Quando a palavra de Deus estava sendo exposta? Eu queria compartilhar com você um pouco. Será que nós temos feito isso, irmãos? Com certeza, algum Paulo está precisando de uma visita agora. Em casa, no hospital, pode ser. Ou algum Paulo está precisando só de um minuto para ser ouvido. Só isso. Ele não quer nada. Ele só quer desabafar. Ele só quer contar a luta dele. E aí é necessário que haja um onesíforo para refrigerar aquela alma. E às vezes nós nem precisamos falar muita coisa. Nós só precisamos ouvir o irmão. E ouvir a irmã. E refrigerar a sua alma, então. E cantar com aquele irmão. Ler um texto bíblico com ele. Esse era Onesíforo. E a minha pergunta é: você é um Onesíforo? Essa pergunta eu fiz para mim. Eu sou um Onesíforo enquanto estava estudando durante a semana. E eu faço a pergunta para você: você é um Onesíforo? Ou você é um Fígelo e um Hermógenes? Enquanto você está sendo beneficiado por um Paulo, está tudo bem. Mas quando o Paulo precisa de você, opa, deixa eu sair por aqui porque agora não dá não. É só uma reflexão urgente que nós temos que fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque o bem que fazemos, ou o bem que deixamos de fazer aos servos do Senhor, é o bem que nós fazemos ou deixamos de fazer ao próprio Senhor Jesus. Fala em Mateus, capítulo 25. Tem tudo a ver com o que Paulo está mencionando aqui. Porque eu disse aos irmãos, Paulo está olhando para aquele grande dia, o dia do julgamento. E Mateus capítulo 25 traz esse Jesus mesmo ensinando sobre esse grande dia, o grande dia da vinda do Senhor, o dia do julgamento dos homens. Então, Mateus capítulo 25, no verso 31, acompanhem, prestem bastante atenção nas palavras de Cristo. Jesus diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, isto é, às suas ovelhas, o pastor dizendo às suas ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, eu estava nu e me visitastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Jesus diz que então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Percebem, irmãos, que o que nós fazemos ou deixamos de fazer para os servos do Senhor, fazemos ou deixamos de fazer para o próprio Senhor. E para partirmos do final e conclusão e o que deve ficar para nós, percebam, irmãos, que o cuidado de Onesíforo foi para com o apóstolo Paulo. Você tem confortado os seus líderes, que também precisam de conforto, que também precisam de ânimo e que também precisam de consolo? Ou você só tem cobrado eles e tem exigido deles? E tem exigido do irmão, porque essa é a nossa tendência. Eu sempre acho que o irmão devia me visitar, mas eu não vou visitar o irmão. Eu sempre acho que o irmão devia me ouvir, mas eu não quero ouvir o irmão. Eu sempre acho que o irmão devia ter tempo para mim, mas eu não tenho tempo para o irmão. E o discurso não é de coitadinho, porque nenhum de nós é coitadinho. Mas as aflições vêm ao nosso coração. Ao meu, ao seu, ao do seu irmão que está ao lado, da sua irmã que está ao outro lado. Todos nós temos aflições, problemas na vida, dificuldades, por causa do cristianismo. Por causa que nós somos crentes. Porque nós queremos servir a Deus. Porque o texto não está falando de maldade, de sofrimento por causa de pecado deliberado ou sofrimento por causa de decisão errada na vida. Né? Embora isso não seja excluído também de uma ajuda, mas não é o ponto aqui. O ponto é por causa do Evangelho. Porque eu quero agradar tanto a Deus. Todo crente sincero, verdadeiro, passa por isso. Então nós todos, não apenas os presbíteros da igreja, não apenas os diáconos da igreja, não apenas eu que sou pastor da igreja, também nós, e todos nós, os irmãos também, todos precisamos ser onesíforos, irmãos, que estão dispostos a cuidar de um irmão, independentemente do que ele seja, mas de um irmão ou uma irmã que precisa do refrigério da parte do Senhor. Vamos lembrar, antes de passar a conclusão, lembrar lá do texto que eu citei no início, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, quando Paulo disse que nós passamos, ele estava falando ali em seu nome, não é? O nós ali é só um recurso de linguagem, diz nós passamos por tribulação e por dificuldades e problemas, e Deus nos consola para que nós também possamos consolar os outros. Então veja que o consolo, sem dúvida nenhuma, vem da parte de Deus de forma graciosa. Deus e eu, Deus e você, sem dúvida nenhuma que Deus faz isso mediante a sua palavra, mediante os meios de graça, os meios ordinários de salvação, sem dúvida nenhuma. Mas nós não podemos descartar o fato de que Deus também nos consola por meio de outros irmãos. Porque é assim. Passo por uma tribulação, uma aflição, uma dificuldade, um desânimo, algo, e aí um irmão vem, tem que me ajudar, eu abro meu coração e converso com aquele irmão, com aquele onesíforo, e aquele onesíforo refrigera a minha alma, me anima e diz assim, é assim mesmo, irmão, vai, continua, luta, e aí depois eu vou ser onesíforo para outro, porque Deus me consolou por meio daquele onesíforo, para que eu console outros também, porque essa é a bênção da igreja, como nós vimos hoje pela manhã. Esse é um dos benefícios daqueles que são membros da igreja de Cristo. Eu costumo dizer, Deus não faz assim. Se Deus quisesse, Deus poderia... Não faz assim, 2 pontos, é o que eu vou dizer. Se Deus quisesse, Ele deixaria todo mundo sozinho e Ele ia consolando cada um sozinho. Mas não foi assim que Deus fez.
Deus nos colocou na igreja. Deus nos colocou nesse grupo. E é nesse grupo que Ele vai cuidando de nós. E é nesse grupo que Ele vai confortando a nossa alma. Que Ele vai refrigerando a nossa alma. O que deve ficar para nós concluirmos? Primeira lição, irmãos. Seremos abandonados. Ponto. Temos de ser realistas. É aquela frase que ninguém gosta de ouvir. É assim mesmo. É assim mesmo. Em algum momento, em alguma hora, como eu disse há pouco, não é discurso de coitadinho, é fato. Abandonaram o nosso Senhor. Então nós seremos abandonados. E a lição que deve ficar para nós, nesse primeiro tópico, é que nós não temos de seguir pessoas covardes, irmãos, e pessoas medrosas com relação às coisas do Evangelho de Cristo. Não. Pessoas como Fígelo e Hermógenes não são exemplos para nós. Se alguém virou a costa deliberadamente, que aflições nós passamos, nós estamos mencionando isso, dificuldades nós passamos. Quem nunca um dia parou e disse assim, rapaz, será que eu sou crente mesmo? Não quero ir mais para a igreja. Tem tanta luta na minha vida, tanta dificuldade que não dá mais. Não é por nada, é só por isso. É ver a grandeza do Evangelho e tentar desanimar. Mas isso é diferente daqueles que viram as costas para a igreja e que abandonam a igreja, abandonam o Evangelho, não querem mais ser identificados como os cristãos, como um grupo a quem Deus ama, onde Deus habita, onde Cristo se faz presente, onde o Espírito Santo trabalha. Essas pessoas não são exemplos para nós, são Fígelos e Hermógenes. Como disse um pregador, esses nomes não devem ser dados nem para os nossos cachorros. Não, são covardes e não são exemplos para nós. Seremos abandonados. Não sigamos esses exemplos. E a outra lição óbvia é que, assim como nós seremos abandonados, essa é a verdade, também, irmãos, nós seremos animados. Essa é outra certeza que nós temos. Nós seremos animados. Por quê? Porque Deus não nos deixa sozinhos. Deus nunca deixará sozinho. Nunca. Ele disse no final do Evangelho de Mateus, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa maravilhosa para nós. É saber que nós não estamos sozinhos. Nós temos o Cristo. Nós temos o povo de Cristo. Nós temos aqueles que foram comprados por Cristo, perdoados por Cristo como nós fomos. E nós temos os nossos irmãos em Cristo. Ele sempre irá nos animar na nossa caminhada cristã. Sempre. Ele vai usar alguém para dizer, vamos lá, meu irmão. Vamos lá, minha irmã. É assim que Deus faz. Os fiéis a Cristo e a sua doutrina, sim, irmãos, esses devem ser exemplo para nós. Esses vão servir de modelo para nós. Pelo que Paulo disse, Timóteo continua. Não segue Timóteo. Fígelo e Hermógenes. Segue Onesíforo. Isso é um exemplo para você, Timóteo. Dizia os fiéis a Cristo, a sua doutrina deve ser exemplos de amor para nós. Se você conhece alguém como Onesíforo, tenha esta pessoa como um bom exemplo a ser seguido por você. E todos nós temos algum Onesíforo. Porque essa é a verdade. Às vezes nós queremos só olhar para os Fígelos e Hermógenes. E parece que a igreja é composta de Fígelos e Hermógenes. Ah, porque a igreja só tem Fígelos e Hermógenes. Ninguém liga para mim, mas você esquece de olhar para o Onesíforo, que sempre tem. Que sempre tem alguém que vai orar por nós, que vai cuidar de nós. Uma pergunta ainda. Com quem você se identifica com este sermão, com este texto? Com Fígelo e Hermógenes? Ou você se identifica com Onesíforo? Pense nisso. É isso que devemos pensar. Eu não vou pegar alguém aqui e dizer assim, esse aqui é Fígelo, esse aqui é Hermógenes, esse aqui é Onesíforo. Não. Eu tenho que pensar, quem sou eu? Eu sou Fígelo, eu sou Hermógenes ou eu sou Onesíforo? Essa é uma pergunta. E eu quero terminar com um consolo também. Se você tem sido abandonado por alguém, você precisa do Onesíforo perfeito. Onesíforo é aquele que traz benefício. É aquele que traz proveito. E existe um Onesíforo perfeito, que é o Cristo. Esse traz benefício, esse traz consolo, esse traz ânimo.
Então, se você foi abandonado por alguém, se você foi traído por alguém, se você não conhece alguém que o conforte, que o console, vá a Cristo. Se você não entregou a sua vida a Cristo, entregue. Vá a Ele e receba o benefício de Deus, receba o consolo, o ânimo, o refrigério para a sua alma. Agora, se você é crente, dentro da igreja, está cheio de amargura, de decepção, sabe? Porque ninguém me visitou, ninguém me procurou na hora que eu mais precisava. Vá a Cristo. Esse é o Onesíforo perfeito. Ele jamais abandonará você. Jamais. Ele trará o benefício, ele trará a salvação eterna. Naquele grande dia, ele dirá a você: entre no reino do meu Pai. Vá a Cristo. Confie a sua vida a Ele. Receba de Deus esse consolo que só Ele dá de modo perfeito. Porque nenhum Onesíforo aqui vai confortar 100% a minha alma. Nenhum Onesíforo aqui vai compreender você e cuidar de você de forma perfeita. Mas esses onesíforos, eles serão instrumentos do onesíforo perfeito. E ele sim cuidará da sua alma, por meio dos seus instrumentos, que somos todos nós, na Igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino ou um cântico, para nós louvarmos ao Senhor nosso Deus. Enquanto nós louvamos, eu vou convidar os presbíteros para virem à frente, para que nós administremos o sacramento da Santa Ceia, depois que nós louvarmos a Deus. Vamos cantar. Livro de Cânticos, número 210.